Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo. E aí, no vídeo passado a gente fez aqui a lógica da Splash, né? Que agora já vai redirecionar para a gente ou para a tela de login ou para a tela principal, de acordo com a lógica de tem dado salvo do usuário ou não tem dado salvo do usuário. Tudo bem? E aí, no caso, esse dado salvo, a gente está falando de nome do usuário e token. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou fechar aqui a Splash Page, não vamos precisar mais dela. Vou deixar a Splash Controller e o Splash Module abertos. A gente vai precisar começar a construir aqui o nosso controlador da parte de autenticação. Então, aqui dentro da pasta Shared, eu tenho a pasta Auth. Dentro da pasta Auth, eu vou criar aqui um arquivo chamado de auth_controller.dart. Esse cara vai ser uma classe mesmo, então auth_controller. E eu já vou aproveitar, para não correr o risco de esquecer, e vou registrar essa classe aqui dentro do meu app module. Por que dentro do app module? Isso, você lembrou corretamente, porque essa classe, na verdade a instância dela, a gente vai precisar utilizar em mais de um módulo. Então a gente vai colocar no app para que ele possa ser recuperado em qualquer um dos módulos que sejam filhos desse app. Beleza? Então aqui, ó, bind, ponto. Posso também fazer um lazy singleton, posso fazer um singleton. Como esse cara já também vai ser usado desde o início, eu posso deixar ele como singleton. E aqui a gente vai ter uma instância de auth controller. Beleza? Então, por enquanto, eu vou fechar aqui o app module. A gente vai precisar voltar ali, provavelmente por conta do acerto ali das injeções. Mas aí depois a gente faz essa parte. Beleza. Então, a parte do auth controller, eu vou precisar de quê aqui? Eu vou deixar uma variável manipulável chamada de user, que é do tipo userModel. E eu vou deixar ela como null mesmo. E além disso, eu vou ter aqui os métodos para fazer o login, logout, o refresh token. E também a gente pode botar aqui o método para fazer o registro do usuário. Beleza? Show. Vamos dar uma analisada nesses métodos e nas assinaturas deles. O login, a gente viu que, pelo Insomnia aqui, deixar ele abertinho aqui lado a lado, o login ele vai precisar de e-mail e password. Então aqui a gente pode passar como parâmetro string e-mail e string password. A gente poderia também criar uma classe aqui para fazer essa transferência, né, um DTO aqui, um Data Transfer Object, para poder fazer essa parte, mas como é só um e-mail, uma senha, eu acho que não precisa, não é algo extremamente que faça tanta diferença. Agora, talvez para o registro fosse bacana, porque aí para o registro a gente teria que passar nome, e-mail e senha. Então agora já subiu para 3 atributos. 3 atributos ainda é gerenciável, mas mais do que isso, eu acho que convém criar uma classe para isso. Então aqui no login a gente vai receber e-mail e senha. E a gente vai ter que lidar com o user, tá? Mas como esse cara aqui vai manipular essa variável, então ele vai retornar nada, né? Então ele vai ser um void. E como a gente vai precisar trabalhar com uma parte de acesso à API, então a gente vai ter essa questão de uma requisição que pode demorar um pouco a ser resolvida. Então a gente vai trabalhar com async também. E aí a gente já viu que se eu tenho async, então aqui eu preciso dizer que ele é uma filter. E como todos eles
vão trabalhar com o repositório também, então eu posso colocar um async aqui em todo mundo. Async. Beleza? Bom, o logout a gente deixa para fazer depois, deixar ele aqui para baixo. E para agora a gente vai precisar primariamente do login e do refresh token. O refresh token, né, ele não vai teoricamente precisar de nada aqui. Por quê? Porque ele vai pegar o token que está aqui dentro. A gente não tem aqui um access token. Então ele vai pegar esse token que a gente quer renovar direto aqui do usuário. Então a gente deixa ele quietinho aqui por enquanto. E aí a gente começa a trabalhar no nosso repositório. Dentro aqui da pasta auth, eu posso criar uma nova pasta, um novo arquivo, né, dentro de uma pasta, né, repositories, /auth underline repository.dart. Isso também vai ser uma classe. E aí aqui eu vou precisar do seguinte. Eu vou precisar de uma instância, então aqui ó, final, DIL, do DIL. O DIL é o pacote que a gente instalou para fazer a parte de interação com a API, né, com o nosso servidor. Vou chamar aqui, posso chamar de underline DIL, underline client, o que vocês quiserem. E aí eu vou criar o construtor para eu poder receber uma injeção desse cara. Pô, até isso eu vou injetar? Já já vai fazer sentido. E aí aqui, assim como o auth controller, eu vou precisar de um método para fazer login. Vou precisar de um método para fazer o refresh do token. E vou precisar, no caso, de um método para registrar, register. Como a gente não faz logout, né, não tem uma rota para fazer logout na API, então eu não preciso declarar logout aqui. Beleza? Como vocês já devem estar imaginando, esses caras vão todos ser assíncronos. Que a gente vai interagir aqui, que a gente vai interagir diretamente com a API. E no caso do login, né, a gente vai precisar retornar alguma coisa, que vai ser o quê? Um user model. O refresh token, se a gente analisar ali a nossa rota de refresh, a gente passa um token antigo e ele retorna um novo token de acesso. Então a gente pode dizer que esse cara aqui vai retornar uma feature de string. E o registro, ele também, né, ele até retorna alguma coisa, mas quando eu pensei nesse aplicativo, eu pensei no ato do registro, o usuário ser redirecionado para a tela de login, porque aí seria aquela coisa, né, de receber um e-mail para confirmar fazer a validação da conta, e aí ele faria o login normal. Então o register aqui, ele não precisa retornar nada se a gente não quiser. Certo? Então aqui o login, a gente viu que a gente vai precisar de um e-mail e de uma senha, então string e-mail e string password. E aqui o DIL ele vai funcionar da seguinte forma. É puramente um DIL.post, DIL.get, DIL.put, .pet, simples assim. No caso da rota de login, a gente preparou ela para fazer um post nessa rota aqui, ó. Então aqui, login, a gente vai fazer final response. Response é igual a await DIL.post. E aí qual é a rota? /auth /login. /auth /login. Bruno, mas cadê o resto da rota? Calma que a gente já já vai configurar.
Beleza. Então, temos aqui a nossa chamada, mas falta a gente passar esses caras, né? Como que a gente faz isso? Aqui no post, ele pode receber um atributo chamado data, e esse data é um map. E o map a gente monta justamente de acordo com o que a gente quer enviar aqui no corpo da requisição. Então aqui eu posso dizer assim, e-mail, dois pontos e-mail, né? Que aí aqui é a chave e aqui é o valor. E a mesma coisa para a senha, password. Nessa parte convém muito fazer tratamento de erros, tá, galera? Mas isso toma um tempinho, então eu não vou fazer aqui com vocês, mas eu encorajo que vocês depois aí, em casa, tentem fazer, implementar da forma de vocês. Aqui eu parto do princípio já que vai dar certo, porque, né, é um ambiente controlado, mas tratem erros. Então aqui o response.data, ele vai me retornar um user model, né, teoricamente. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, return user model ponto from map e passando como argumento aqui o response.data. E nesse caso, o response.data ele chega como um objeto. E o refresh token, como que vai ficar? Aí aqui sim, como eu estou dentro do repositório, eu não estou no escopo do meu Auth Controller, então eu não tenho meu user para acessar. Então aqui sim eu preciso receber o token antigo por argumento. Então string old token. E aí aqui a estrutura vai ser parecida. Final response é igual ao await underline deal.post, né? A gente viu que a rota de refresh aqui, aliás, a rota de refresh é um put, desculpa. Put. A rota é barra tokens, barra refresh. E aí aqui a gente pode passar o data também, né? Como um map, cuja chave é o old token. Tem que ser exatamente como está lá no corpo da requisição, tá, galera? Old token como chave, e aí o valor vai ser conteúdo da variável aqui local old token. Também teríamos que fazer tratamento de erro aqui e tal, mas como eu sei que vai dar certo, é um ambiente controlado, então aqui a gente retorna response.data, só que esse data ele vem como um objeto. Se eu quero retornar somente o access token, então é só marcar aqui o access token. Inclusive, agora que eu me liguei numa coisa, aqui no retorno da API, o access token nós estamos utilizando o snake case. E lá no nosso modelo do usuário, user model aqui, ó, a gente está usando o camel case. Isso vai dar problema, a gente precisa corrigir. Então, qual é a correção? Aqui no toMap eu vou substituir esse access token aqui da chave pelo access token no snake case. E aqui no user model.fromMap também aqui, ó, map acessando a chave access token, eu vou substituir o camel case pelo snake case. Então a gente substituiu as linhas 15 e 22. Beleza? O de registro a gente faz depois. Então aqui no Auth Controller, né, a gente já tem o nosso repositório. Então eu vou precisar injetar esse repositório aqui dentro. Como que a gente vai fazer essa injeção? Aqui, ó, Final Auth Repository. A gente pode dar o nome que a gente quiser, vou chamar de Auth Repository mesmo. E aí, a partir daqui, a gente faz aqui a criação do construtor. Beleza? Então, aqui no login, ó, Final User Model. Aliás, eu nem precisava fazer isso. Eu posso fazer direto aqui, ó, User é igual a underline auth repository ponto login, passando e-mail e senha, esqueci do await aqui, né? Isso. E tem um outro detalhe importante também que eu não levei em consideração. Aqui no repositório do Auth Repository, isso aqui pode chegar nulo, né? Esse response.data pode ser nulo se ele não funcionar corretamente.
Então aqui a gente pode ainda fazer o seguinte, ó, if response.data for null. Então a gente retorna null. Caso contrário, else aqui, né? A gente ainda poderia fazer, tipo assim, comparar com o status code, tal, tem como fazer uma parada bem bacana. Mas, como eu falei, toma tempo. Então aqui a gente fez o login, né? E aí a gente pegou e gravou, escreveu os dados do usuário aqui. Quando a gente fizer isso, a gente tem interesse também em fazer o quê? Em gravar esses dados na nossa memória interna, certo? Então, além do meu repositório aqui, eu ainda vou precisar também do meu User Local Storage Service. Certo? Vou chamar aqui de Storage Service. E aí, se esse usuário for diferente de null, o que a gente faz aqui, ó, underline storage service, ponto set user data, passando aqui o nosso user. Pode fazer até um await, porque esse cara é uma feature. Eu esqueci de passar aqui no construtor ele. Pronto. Então, fiz o login, deu certo, né? Então, o usuário aqui deixa de ser null e eu pego e gravo isso no meu armazenamento interno. E para fazer o refresh do token, né? Se ele está marcado como async, então aqui o tipo de retorno dele também é uma feature. Como ele não retorna nada de fato, então é um void aqui, o tipo da feature. Então, ó, final string old token é igual a user.access token, que é o token atual. Final string new token vai ser então igual a auth repository.refresh token, passando o old token. Ah, por que ele está reclamando? Porque eu não coloquei o await aqui. Feito isso, né? Partindo do princípio aqui que deu certo, o que a gente faz? Pode fazer até aqui, ó, if new token diferente de null. Então, user recebe, na verdade, user.accessToken recebe new token. Por que ele está reclamando? Porque, apesar do user não ser marcado como final, mas os atributos dele são. Então, eu não posso fazer isso aqui. Como que a gente contorna isso? A gente teria que fazer o seguinte, ó. User recebe user.copy user. Ah, eu não gerei o copy with. Beleza. Voltando lá no nosso user model, aqui clicando no nome da classe, na lâmpadazinha, eu posso gerar aqui o copy with. Ele vem com esse errozinho aqui, porque ele já está preparado para trabalhar com null safety, eu não vou entrar em detalhes com isso. Para resolver é só deletar esses pontinhos de interrogação aqui. Para que serve o copy with? Para a gente obter uma nova instância da classe com o atributo alterado que a gente quer. Então aqui a gente está trabalhando com imutabilidade. Então aqui a gente faz o seguinte, a gente substitui user. Né? User é igual a user.copyWith. Qual é o valor que eu quero alterar? O access token, recebendo aqui new token. Beleza? Além disso, eu preciso atualizar o meu local storage. Então eu ainda faço aqui, ó, await storage service ponto set user data, passando aqui o nosso querido user. Então aqui eu fiz o quê? Atualizei o token e gravei essa nova informação no nosso aplicativo, na nossa memória interna. Show? Agora eu preciso aqui no auth module fazer as injeções. Então a primeira injeção que a gente espera aqui é um auth repository, só que ele não está aqui, né? A gente tem que registrar. Então bind ponto, pode ser um lazy singleton,
auth repository. Aí a gente vai ter que resolver esse cara aqui. E aí aqui o auth controller, a gente vai fazer um i.get, a gente vai injetar a dependência ali do repositório e também vamos injetar i.get aqui a dependência do local storage. Se a gente quiser, a gente pode tipar isso, tá? Então aqui seria o DIL, tem que importar, e aqui seria o user local storage service. Ele está reclamando aqui. Ah, não. Desculpa, é um auth repository, perdão. O DIL é aqui que a gente vai injetar. Beleza. Antes da gente conseguir seguir, né, a gente vai ter que configurar o nosso DIL. E aí, como a gente vai trabalhar com interceptor, com rota de base, tal, então eu vou fazer o seguinte. Aqui no Shared, eu vou criar uma nova pasta chamada de custom_DIL. Dentro dela, eu vou criar o arquivo custom_DIL.dart. Esse cara vai ser uma classe, né, custom_DIL, e ela vai herdar de DIL for native. Se vocês quiserem trabalhar com a versão de site, vocês têm que herdar de DIL for web, for browser. E aí aqui no construtor, eu consigo acesso a algumas variáveis de configuração desse camarada. Uma delas é o options. E aqui eu posso definir a URL base, por isso que eu não precisei passar aquele endereço todo completão, né? 92.168.1.108, 2.3.000. Por quê? Porque aí eu passo aqui direto. Então é só eu importar a nossa base URL aqui. E aí existem uma série de outros parâmetros que a gente pode passar. Set request content type quando não tiver payload, tipo assim, timeout, timeout de conexão. Quanto tempo ele vai aguardar tentando fazer a conexão? 5 segundos, por exemplo. E aí aqui já a gente vai precisar alterar também para poder fazer a inclusão do nosso interceptor. Mas aí a gente mexe nisso já mais para frente. Bom, então aqui para eu injetar uma instância de DIL, eu vou ter que registrar esse cara aqui, né, o custom DIL. Então bind.singleton custom DIL. E aí para eu fazer a injeção, é só fazer aqui um i.get. Posso tipar aqui como DIL. Certo? Então, toda vez que a gente fizer uma alteração nessa aqui na parte de injeção, é bom a gente dar uma reiniciada aqui na aplicação para poder para ele renovar as instâncias, né? Show. Agora, a gente vai precisar configurar o nosso interceptor. Então, dentro aqui do custom DIL mesmo, eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar de auth_interceptor.dart. Esse cara vai ser uma classe normal, né? Classe auth_interceptor. Só que ele tem que implementar aqui, implements, interceptor wrapper. Aí ele reclama que está faltando a implementação de 3 métodos. Então a gente clica aqui no auth interceptor, clica na lâmpadazinha e manda ele criar os 3 overrides. E aí os 3 overrides que ele gera para a gente são onError, o onRequest e o onResponse. O que seria o interceptor? É um cara que é injetado, digamos assim, né, na nossa requisição, no momento em que a gente cria a instância, tá? E aí ele fica exatamente como se fosse um middleware. Então, na hora que a gente vai enviar uma requisição, antes dela sair de fato da aplicação, é executado aqui o onRequest. Quando a gente vai receber uma resposta
antes dela bater na nossa aplicação mesmo. Ele executa aqui o onResponse e se der algum problema, ele executa o onError. Deixa eu trazer o onError aqui para baixo. A gente fica na ordem certinho. Request, response, error. Tudo bem? Vamos começar então configurando o nosso onRequest. O onRequest, o que ele vai fazer? Qual é a intenção de a gente estar fazendo isso aqui? Ele vai injetar, né? Ele vai acrescentar na nossa requisição o token no momento que a gente fizer um request, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Para a gente acessar o nosso token, a gente vai precisar, então, acessar a variável user. Onde que fica essa variável user? Dentro aqui do meu auth controller. Aqui, ó. Ou seja, a gente vai precisar, dentro aqui do onRequest, acessar uma instância do auth controller. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Inclusive, a gente pode até fazer uma brincadeira bacana aqui, ó. Debug print. Debug print. Acho que é esse aqui. O quarto, pega do render. Não, vou importar do widgets. Ou pode ser, acho que do foundation também. Debug print. Quando a gente faz o request, todas as configurações da requisição, elas ficam aqui nesse options. Então aqui a gente pode fazer uma brincadeira. Request. Aí eu vou dizer aqui qual é o método, tá? Entre colchetes. Então eu faço uma interpolação com options.method. E aqui eu vou indicar qual foi o path que foi chamado. Path. Interpolo aqui com options.path. Aí aqui dentro mesmo eu posso recuperar uma instância do meu auth controller. Uma aqui de underline auth controller dessa forma aqui. E aí para recuperar essa instância a gente aprendeu que a gente pode fazer um modular .get. E se a gente quiser a gente pode tipar aqui auth controller. Para que eu vou fazer isso? Para eu poder acessar o meu token. Então aqui, ó, final string token é igual a underline of controller.user access token. Por que eu coloquei esse pontinho de interrogação aqui? Porque vai que o usuário é nulo. E aí se eu tentar acessar um atributo de algo vazio, ele vai crashar e vai parar minha aplicação. Então a gente pode tratar isso com o operador Elvis. O que esse operador vai fazer? Ele só vai tentar acessar esse atributo se esse cara aqui não for null. Caso contrário, né, o token ele vai receber null mesmo. E é isso que a gente vai verificar a seguir. Se token for diferente de null, o que a gente faz? A gente acrescenta no request o cabeçalho, né, o header de authorization. Então aqui, ó, options.headers.addall e aqui a gente passa um objeto, né, um map. A chave authorization e o valor vai ser um bearer e a gente interpola aqui com o nosso token. Beleza? E aí, feito isso, né, a gente manda aqui o return render.next. Então a gente manda ele seguir com a nossa requisição. Certo? Beleza. Bateu a requisição, vamos ter a resposta. Aqui na resposta, a gente pode colocar só um printzinho para saber se deu certinho ou não. Então aqui, ó, debug print response. Aí aqui entre colchetes a gente pode passar, por exemplo, o status code, ou response.
ponto status code e o path que deu a resposta. Então aqui seria um response, que no caso o response é esse cara aqui, tá? Response.requestOptions.path. Aí deixa só esse debug print só para a gente se situar. Agora que vem o coração da coisa toda. E se der erro, ou seja, se eu tentei acessar uma rota protegida, né, e o token estava vencido, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: verificar se o erro .response, aí eu posso até fazer a verificação aqui se ele é null, né, para não dar problema de crashar. Ponto status code for 401, ou seja, se der um erro de não autorizado, aqui que a gente vai fazer o refresh do token. E o legal é que esse processo inteiro ele fica invisível para o usuário. Então aí a gente resolve aquele problema de ele toda hora ter que estar fazendo login na aplicação, porque isso estraga a experiência dele. Então aqui, ó, final deal, a gente vai recuperar aqui uma instância do deal. Então modular.get. A gente recupera aqui uma instância do custom deal. Portar ele aqui, ó. E a gente também aproveita e recupera uma instância de auth controller. Ah, mas não recuperou uma instância lá em cima? Não, mas lá era outro método. Então o escopo aqui é diferente. Auth controller é igual a modular.get. Tipando aqui com auth controller. Show. A gente aproveita e extrai aqui os request options, que a gente vai precisar. De onde que vai vir isso? Aqui eu tenho que importar. Opa, é request. Não é request, não. Vai vir de error, ponto, response, ponto, request options. Tudo bem? É que a gente faz o seguinte, ó. A gente faz um await, vai ter que colocar o async ali. Auth controller, ponto, refresh token. Vou botar aqui o async modifier. Depois que isso for feito, a gente faz o que agora? A gente tem que alterar o token da nossa requisição. Então, options.headers. Isso aqui ele acessa um map, então a gente consegue acessar o authorization dessa forma. Recebe um bearer. E aqui a gente interpola com o nosso token, que aí vai ser o underline auth controller.user .access token. E aí, se a gente quiser, né, poderia até colocar aqui o pontinho de interrogação, mas eu acho que se a gente chegar nesse ponto aqui, é porque o usuário ele não vai estar nulo, mas a gente pode colocar mesmo assim. Com isso, a gente pode montar uma nova resposta, né? A gente pode fazer uma nova requisição. Então, final response, new response, é igual a underline deal.post, aliás, perdão, ponto request. O await, faltou o await aqui. Pronto. Então aqui, ó, ele espera o path, espera um path. Qual é o path? Options.path. Os dados, né, o data, options.data. Aí aqui, query parameters, options.queryParameters. O options, né? Aqui, por alguma razão, ele não aceita o response option, né? Nem request option. A gente teria que, então, criar aqui um options, né? E passar as opções uma por uma. Então, ó, headers, options.headers, content type.
options, content type. Opa, content type. Como esses parâmetros eles todos existem, a gente pode fazer o seguinte, ó, Alt Shift para baixo para a gente duplicar, dou um Home aqui para chegar lá no parâmetro, Ctrl D, que aí ele seleciona os dois juntos, e aí eu altero os dois de uma vez só, por exemplo, ó, method. Opa, method. Viu que bacana? Mais um. Aí ele já fica até selecionado. Extra. Mais um. Request. Encoder. Mais um. Response decoder. Acho que com isso já é suficiente. E aí aqui no final, depois do request, parará, antes de fechar o if aqui, então, né? A gente retorna handler.resolve, passando esse new response. Caso contrário, então se o erro não for de autenticação, né, então a gente deixa ele return handler.resolve, perdão, handler.next, então manda ele seguir aí com o lançamento do erro. Beleza? E com isso a gente tem o nosso interceptor pronto. O que falta a gente fazer agora? Falta a gente vir aqui no CustomDill e adicionar ele. Como que a gente faz isso? Dentro do nosso construtor é só passar aqui, ó, interceptors.add all. Aliás, um add puro. E aí aqui a gente passa um interceptor, que aí no caso vai ser um all interceptor. Pronto. Com isso, a gente conseguiu construir o nosso interceptor, que vai fazer o quê? Ele adiciona no nosso cabeçalho automaticamente o token. Se o token voltar como expirado, ele faz a solicitação do refresh e redispara a requisição. Ok? Beleza. O vídeo ele já está meio extenso, então eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai ajustar aqui a nossa tela de login com o nosso login controller e a nossa home para a gente poder fazer o teste, se vai funcionar tudo direitinho, de acordo com o que a gente está esperando, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!